Hoje nós vamos aqui estar ouvindo a palestra que Deus fez com Jeremias, né? Deus fala com Jeremias e Jeremias se acha incapaz e aquilo se torna para ele uma dor. Meu nome é Antônia Pereira, meu canal é o Projeto Semear. Se inscreva, curta, compartilhe e fique até o final para nós meditarmos aqui na palestra entre Deus e Jeremias. Deus fala para Jeremias que tem uma promessa na vida dele. E Jeremias, ele começa dizendo, eu ainda sou uma criança, eu não sei falar. Ele disse, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei, te dei as nações por profeta. Então, agora aqui, Deus vê a dor de Jeremias, a dor de não entender, de não saber, isso se torna em dor. Para nós, quando Deus fala conosco, nós não temos nem noção do que pode acontecer. E agora ele diz, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. No versículo 7, Deus diz para Jeremias, não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te mandar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Ou seja, mesmo nós, sem entendermos alguma coisa, quando Deus fala conosco, nós temos que obedecer. Por quê? Porque a obediência é o princípio da sabedoria. No versículo 8, Deus encoraja a Jeremias. Deus fala para ele, não temas, Jeremias, diante deles, porque eu sou contigo para te livrar da mão dos teus inimigos. Deus aqui encoraja a Jeremias, falando, não temas, eu sei que você ainda tem uma idade menor do que aqueles homens que eu vou te enviar, mas não se preocupe não, eu sou contigo, e tudo que eu mandar tu falar, tu vai falar. Porque a obediência é o princípio da sabedoria, né? Então, Deus agora age. Primeiro, ele ordena. Segundo, ele encoraja. Terceiro, ele entra em ação. O Senhor estendeu a sua mão e tocou-me na boca e disse-me. Aqui Jeremias já está falando o que Deus fez com ele, porque Deus foi a ação de Deus ali através de Jeremias para que Jeremias fosse transformado, liberto, né? Porque ele achava que não tinha nenhuma condição. Então o Senhor olha para ele e pega uma tenaz, né? Ali uma brasa do altar e queima a boca de Jeremias. Ele diz, eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Ou seja, Deus ele não está preocupado com o que nós pensamos ou o que nós queremos. Ele está apto a levantar um povo zeloso e de boas obras e que é obediente. Deus, quando fala a Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías, ele diz, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então, Isaías, naquele momento, estava triste, angustiado, abatido, porque foi na noite em que morreu o rei Uzias. E Deus olha para Jeremias, para Isaías, melhor dizendo, e toca na boca de Isaías, porque Isaías, vendo o trabalhar de Deus, ele diz, eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então os meus olhos veem o Senhor e eu vou perecer, porque Deus é santo. Ele ali entendeu, de primeira ali, ele já entendeu que Deus estava ordenando. E ali ele entende que o trono de Deus está sendo manifesto ao seu
naquele mesmo dia ao seu favor. E agora, essa palavra como Jeremias, quando o Senhor diz, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei e te dei as nações por profeta. Por isso que Deus estava aqui fazendo uma palestra com Jeremias. Por quê? Porque Deus tinha um plano na vida de Jeremias. Saiba de uma coisa, você que está nos ouvindo, Deus tem obra na sua vida, você pode não entender, mas Ele não vai desistir de você. Você pode se achar pequeno, você pode se achar incapaz, você pode achar que o outro, seu vizinho, ele é melhor do que você, fala mais bonito, tem mais estudos. Só que com Deus não adianta discutir, porque Ele não está disposto a ouvir as nossas opiniões. Então, quando Deus olha para Isaías, ele diz: a quem enviaremos? Isaías se sentiu, naquele momento, recebendo o convite para ir, fazer o ide do Senhor. E aí Isaías responde para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Você que está aí do outro lado, você está disposto a falar para o Senhor, eis-me aqui? Mesmo sem entender, mesmo sem saber o que você vai falar, mas a obediência é o princípio da sabedoria. Quando Deus te chamou, Ele já sabia o final da sua história. Porque no livro de Isaías, no capítulo 46, no versículo 10, Deus anuncia o fim das coisas desde o princípio. E Deus, quando formou Jeremias no ventre, ele disse: eu já te conhecia. E quando ele chamou ali Isaías, naquela noite tão triste, sombria, ele estava angustiado porque ele estava enlutado. Deus, ele não olha para nossas dores, ele olha para o nosso ponto positivo. E agora Isaías se dispõe a dizer para o Senhor: eis-me aqui. Isso é um homem corajoso. Eu chamo este homem de valente de Deus, porque ele mesmo, estando triste, abatido, enlutado, ele falou para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. E quando Deus ouve estas palavras, Deus fica muito feliz, porque nós atendemos o chamado, do qual ele não abre mão. Porque Deus, ele é soberano, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele conhece todas as coisas e ele não abre mão do nosso chamado. Por isso que Jesus foi para a cruz, para fazer aliança conosco, porque ele não estava afim de perder de vista os seus escolhidos. E o interessante é que quando Deus age aqui através de Jeremias, ele diz: eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Aqui nós vemos a ação de Deus. Agora nós vamos ver aqui no capítulo 10 de Jeremias a ordem de Deus para Jeremias. Olha que Deus, ele vê a dor de Jeremias, ele dá ordem e ele encoraja e ele age em ação. E agora no capítulo 10, no versículo 10, Deus dá uma ordem. Olha, ponha-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos,
para arrancares e para derribares e para também edificares e para plantares. Deus aqui estava dando várias tarefas para Jeremias, porque era uma nação da qual Jeremias iria ser enviado, né? Estas nações, elas haviam de ser restauradas, arrancar aquilo que era ruim, plantar aquilo que era bom, edificar vidas e também plantar sementes boas, sementes frutíferas, do qual iriam servir para regar a obra de Deus. Muitas das vezes, regar com o quê? Com palavras edificadoras, agir no momento certo, ordenar no momento certo, encorajar no momento certo e também para que Jeremias viesse falar aquilo que Deus ordenara, era necessário ele ser transformado. Era necessário Jeremias ser um homem corajoso. Agora, nesse contexto aqui, nós vemos que Jeremias, ele exercia o seu ministério em um mundo que estava passando por grandes mudanças. Um mundo que estava passando por grandes transformações. E as 3 nações do qual Deus iria enviar seria as maiores potências da época, que seria a Síria, Babilônia e Egito. Esses são lugares terríveis do qual Jeremias estava sendo enviado. Quero dizer para você, se Deus hoje, na nossa cultura, no nosso tempo que nós estamos vivendo, se Deus olhasse para você, vendo as grandes potências do mal agindo em aqui mesmo no nosso país, e Deus falasse que você teria que enfrentar estas fronteiras para resolver a situação de 3 potências da época, dessa nossa época. Será que você teria coragem de falar para o Senhor, eis-me aqui? Essas 3 potências eram pessoas que elas tanto eram incrédulos, como elas não criam em Deus. Quando elas criam em um Deus, era Deus pagão, e Deus queria arrancar aquele mal para plantar, para edificar coisas boas no coração de alguém. Você teria coragem? Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, para nós ter essa força, é necessário que nós se humilhe, escute a voz de Deus, busque a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida e que nós devemos orar uns pelos outros para que nós possamos ter essa força de edificar aquilo que Deus colocar em nossas mãos para edificar. Você que esteve até aqui, meu irmão, minha irmã, se inscreva no canal, curta, compartilhe, envie para uma pessoa que você ama. E quando você for se inscrever, você clique em todas para quando eu mandar um vídeo novo, você receber em primeira mão
E eu agradeço a Deus pela sua vida e te abençoo com toda sorte de bênção, em nome de Jesus.